Marcos Couto agora comigo. Marcos, são 5h09. Ainda a questão da cobrança pelo consumo individualizado de água em alguns condomínios em Aracaju, que está sendo feita pela DESO. O rateio vem sendo cobrado já há algum tempo em alguns condomínios. A DESO agora mudou a fórmula. Isso tem irritado usuários. Eu hoje protocolei representação no Ministério Público e é com a promotora do consumidor que está Marcos Couto. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Gilmar. 5h10 agora. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Exatamente isso. Com a doutora Eusa Missano, que vai conversar conosco. Como é que o Ministério Público tem acompanhado essa situação? Boa tarde para a senhora. Boa tarde Gilmar, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, o Ministério Público sempre atento a essas questões que envolvem a defesa do consumidor. Nós acompanhamos uma entrevista recente, inclusive no programa do Gilmar Carvalho, com representante da DESO, onde ele já informava a população o problema ocorrido. Então, diante dessas informações, o Ministério Público, ontem mesmo, nós instauramos um procedimento administrativo, onde já expedimos ofício, notificação à própria Companhia de Saneamento, para que informe a população, de fato, o que ocorreu e quais as providências emergenciais que deverão ser tomadas, principalmente com relação àqueles condomínios que já efetivaram o pagamento. É importante deixar claro que não se está aqui discutindo a questão relacionada ao procedimento de rateio, cujo procedimento o Ministério Público já analisou em tempos atrás. O que está discutindo agora é a fórmula que foi aplicada para a cobrança incidente nessas contas de serviço, nessa última conta de serviço daqueles condomínios onde há cobrança individualizada. Então, Marcos, esse procedimento, a população pode ficar tranquila, o Ministério Público já instaurou por conta das informações que chegaram através da imprensa, né? Volto a dizer, dessa entrevista que ocorreu através do programa de Gilmar Carvalho, e por conta disso a companhia já foi notificada e vamos aguardar agora essas manifestações com as correções necessárias. Isso significa dizer que só através do programa da Mix FM, aqui do Sistema Atalaia, que o Ministério Público teve conhecimento desse problema, ou já havia outras provocações? Não houve nenhuma provocação formalizada, né? Estou sabendo agora que houve uma representação formalizada hoje, mas o Ministério Público, por obrigação, ao escutar a sociedade, através da sua ouvidoria, através dos programas de rádio, dos programas de televisão, a imprensa de maneira geral, e ao tomarmos conhecimento dessa entrevista que foi feita por representantes da Companhia de Saneamento no programa da Mix FM, o Ministério Público, então, de ofício, instaurou um procedimento administrativo na Promotoria de Defesa do Consumidor e já expediu notificação para que haja, porque esse é o tipo de denúncia que nós temos que apurar imediatamente, não é? Então, para que não haja nenhum transtorno maior para a população. Então, o Ministério Público deseja nesse expediente é saber o que a companhia irá fazer através da aplicação dessa fórmula que foi incidente nessas faturas de serviço desses condomínios onde há individualização. Promotora, me permita, Gilmar gostaria de interagir conosco sobre este assunto. Pois não, Gilmar? Isso, doutora Eusa Missano, né? O Ministério Público também, ele é movido pelo princípio da obrigatoriedade. Em razão disso, o Ministério Público, ao tomar conhecimento de algumas reclamações, já promoveu a instauração exatamente de todo um procedimento para começar a apurar. Mas à luz do direito do consumidor, o que é que a DESO pode e até onde ela pode ir em relação a essas cobranças, em relação a esse rateio? Bom, com relação a erro na aplicação, não pode ir a lugar nenhum, né? O que fez, efetivamente, tem que ser corrigido, né? O que o Ministério Público fez é exatamente, diante dessas informações que foram apresentadas pela imprensa, nós de ofício instauramos o procedimento e já notificamos a companhia para saber o que ocorreu de errado, né? Qual o problema na aplicação dessa nova fórmula para a incidência desses valores que foram apresentados nessas contas de serviço desses condomínios cuja cobrança já ressai de forma individual. Então, o procedimento do rateio, não é, entre o cotejo que se faz do totalizador, né, o que é gasto pelo condomínio e o que é gasto individualmente, nós nunca tivemos problemas. Desde o período da implantação, sim,
mas o Ministério Público verificou isso, já existem decisões nesse sentido, né? E de lá para cá, nós não recebemos mais reclamações referente ao rateio em si. Só quando há efetivamente um grande vazamento no condomínio, onde alguma situação extraordinária ocorre. Mas fora isso, a cobrança tem sido regular. Todavia, nesse instante, ressai justamente essa problemática que foi apresentada, inclusive publicizada através da imprensa, e que não resta outra alternativa. O Ministério Público realmente instaurou o procedimento e nós já solicitamos informações dos representantes da companhia. Pergunta também o seguinte, doutora Elza Missano, ao vivo, doutora Elza Missano, promotora do consumidor, falando exatamente sobre o rateio, a cobrança individualizada pelo uso da água que está sendo feita pela DESO. Já se fazia antes, agora está havendo muita revolta, provocação de muita revolta em razão da mudança da fórmula. Vários usuários têm dito que passam a pagar 2 vezes, porque com o rateio, a cobrança individualizada, eles passam a pagar por aquilo que a DESO cobra deles, e passam também, continuam pagando na taxa de condomínio, cuja taxa já tem o valor também da água. Pode-se fazer isso? O Código de Defesa do Consumidor permite isso? Não, na verdade, a sistemática, Gilmar, que já foi analisada anteriormente, não é essa. Né? Na verdade, existe um totalizador, existe aquele valor que é gasto pelo condomínio, o valor que é gasto individualmente pelos consumidores daquele condomínio, e depois se faz um ajuste desses valores entre o que ressai do totalizador, que é o hidrômetro que fica fora do condomínio, né? E os valores que foram encontrados. Se houver diferença e essa diferença alcançar o patamar estabelecido, aí sim, aí deverá existir o rateio entre a população daquele local, né? Entre aqueles consumidores. Então, na verdade, se tudo funcionar corretamente, de forma adequada, nós não vamos ter problemas, né? Tanto que é difícil chegar uma denúncia ao Ministério Público. Nesse sentido, só se chega quando há ou um grande vazamento, ou quando ressai de uma unidade individual, ou quando o gasto é excessivo dentro do próprio condomínio, né? Muitas vezes isso pode efetivamente acontecer. Então, é importante que a população fique atenta com relação a essa espécie de cobrança, notadamente com a identificação desse rateio, por que surgiu o rateio, né? Por que esse rateio ele foi cobrado nestes moldes, né? Primeiro, para que sejam adotadas providências pelo síndico do condomínio, né? E segundo, para que se compreenda se de fato está existindo uma cobrança abusiva ou não. Nesse caso específico, o que me parece é que a informação, veja, nós estamos, e por isso que foi instaurado o procedimento, né? Tudo que o Ministério Público falar agora, nesse instante, é de forma assodada, né? Se formos já definir o erro, mas o que nós estamos apresentando é aquilo que foi dito em gravação de programa através da emissora de rádio, né? É de que realmente houve um erro desse cálculo. Então, se houve o erro do cálculo, o Ministério Público quer correr agora atrás desse prejuízo, como vai ser ressarcido, como esses valores vão voltar para esses condomínios, né? É através de conto de contas, e aqueles que ainda não pagaram vão ser refaturados. Então, são situações que a gente tem que deixar muito claro para a população e, mais uma vez, voltarmos a discutir a questão do rateio e a forma com que ele é feito, porque me parece que diante dessa informação há ainda muita confusão, as pessoas ainda não entendem, os consumidores ainda não estão atentos e talvez ainda por não compreenderem a fórmula que é aplicada. A senhora entende que a DESO errou ao não informar previamente nesses condomínios que haveria essa mudança de fórmula? Nós não temos ainda, Gilmar, esse entendimento. Pelo que eu compreendi, através das informações que foram repassadas na Mix FM, através do seu programa, com o representante da DESO, o Ministério Público ouvindo, né, instaurou o procedimento, é de que tinha existido um erro no cálculo. Então, essa é a informação que foi apresentada pela própria companhia. Então, é isso que o Ministério Público precisa saber, né? Realmente, da forma com que foi apresentado, esse valor tem que ser retornado, né? Tem que se retornar ao condomínio ou através de um encontro de contas na próxima fatura, ou aqueles que não pagaram refaturarem seus serviços. Então, me parece que essa sistemática que foi adotada, talvez ela não seja a adequada ou a correta. Pelo menos foi isso que nós
compreendemos através da fala do representante da Companhia de Saneamento. Mas vamos aguardar o retorno, a resposta desse expediente. Eu já fico satisfeita com a informação que agora recebo de que houve já uma representação formal. Isso vai robustecer, né, o procedimento que foi instaurado de ofício pelo Ministério Público e até mesmo o procedimento todo de investigação que nós iremos, porque a partir daí é também necessário que nós busquemos a interpretação real da cobrança desse rateio para melhor explicar à população, para que ela tenha meios de se defender de qualquer cobrança abusiva. Uma pergunta minha, por favor, doutora Elza Missano, promotora do consumidor. Salvo erros que a própria DESO já confirma e reconhece na fórmula empregada, o rateio em si pode ser empregado, pode ser cobrado pela DESO? Isso já foi discutido anteriormente no Ministério Público, já há decisões nesse sentido, né, desde que seja o consumidor previamente informado da sistemática de cobrança, né? Então, esses condomínios, nós já temos leis específicas que todos os condomínios, a partir de uma data específica, eles não podem mais ser entregues à população sem o procedimento de individualização de água. Esse choque, ele ocorre principalmente com os condomínios mais antigos, né, onde pela necessidade, porque o que acontece? Nós temos faixas de consumo. Então, se o condomínio ele não tem o procedimento de individualização de água, ele cai numa faixa de consumo que não é econômico. Então, todos passam a pagar por uma conta de serviço altíssima, né? Porque engloba, além do serviço do condomínio em si, nas áreas comuns, também dos apartamentos ou das unidades residenciais. Mas com a cobrança individualizada, não. Então, é tudo agregado, né? Cada um teria o seu, entendeu, Marcos? Isso faz com que você consiga ir para uma faixa econômica. Você não atinja uma faixa de consumo muito alta. Então, isso beneficia os moradores. Todavia, se houver qualquer problema no sistema regular de abastecimento, vai gerar esse problema do rateio. É isso que tem que ser muito bem esclarecido pela Companhia de Saneamento para não gerar nenhuma forma de abusividade. Mas, de certa forma, eu fico contente com a atenção que os consumidores estão tendo. Vocês vejam que qualquer situação de anormalidade já há denúncia. Então isso é importante, significa que eles já estão atentos a esses fatos, né? Já compreendem a forma de cobrança e até mesmo se tornam resistentes a qualquer tipo de prática abusiva. Promotora Elza, me permita a última pergunta. Mudando de assunto, sobre o concurso público Corpo de Bombeiros, existe um procedimento junto ao Ministério Público Estadual? Em que pé está? Infelizmente, o Ministério Público Estadual vem lutando com relação à adequação do serviço do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Nós instauramos um inquérito civil, tanto a Promotoria de Defesa do Consumidor como a Promotoria de Serviços de Relevância Pública, para que nós pudéssemos adequar a situação à realidade nossa da população do Estado de Sergipe. Foram feitas diversas denúncias, nós apresentamos um material farto documental pronto, depoimentos não só de representantes da associação, da AMES, mas também de representantes do próprio Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Ajuizamos uma ação civil pública, mas infelizmente fomos intimados da não concessão dessa liminar, o que é uma situação para nós preocupante diante da gravidade da situação em que nós nos encontramos, principalmente com relação a guarda-vidas, enfim, toda a situação que já foi amplamente discutida. Mas o Ministério Público irá adotar as providências pertinentes no que pertine ao recurso necessário para garantir a segurança da população. Vamos lutar em pé, né, para a gente conseguir essa melhoria e qualificação do serviço. Promotora Elza Missano, muito obrigado pela sua entrevista. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Obrigado, doutora Elza Missano. Obrigado, Marcos Couto. Eu vou ao break.